3 erros que eu cometi na faculdade de nutrição, que se eu voltasse atrás eu não teria feito. E se você é estudante, ouve bem aí, o terceiro inclusive é bem importante para que você tenha essa trajetória muito mais tranquila. O primeiro erro que eu cometi, gente, quando eu entrei na faculdade, foi porque eu achei que eu estava entrando numa colônia de férias, que eu ia fazer amigos e que ia ser muito legal e que eu ia poder compartilhar. Eu sou uma pessoa, em essência, que eu tenho esse grau de empatia muito grande, assim. Então eu gosto muito de compartilhar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber da pessoa, de fazer amizade mesmo. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma experiência já que não tinha sido tão legal em outro curso que eu fiz, que também tinha muita competição. Mas quando eu entrei na nutrição, eu não sei por que eu achei que seria diferente. Mas foi um ambiente, gente, de bastante competição, de muito pouca troca, assim, entre colegas. Eu percebo hoje, olhando para trás, o quanto que isso acaba afastando, inclusive, os colegas de fazerem com que a nossa profissão seja mais valorizada. Existe ali um ambiente de muita competição, até pela própria estrutura da faculdade. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito essa forma de aprendizado, da gente ficar lá sentado com aquele slide, todo mundo enfileirado um atrás do outro. Eu sou essa pessoa que eu gosto da roda de conversa, eu gosto de trocar experiências, de quando a gente vai estudar um artigo, um estudo de caso, que é o que eu faço muito na minha mentoria nutricionista de alto valor. Eu tô ali com as alunas junto com elas mesmo, querendo saber como é que elas fazem, as experiências, nesse movimento de troca, não nesse movimento só de um fala, o outro escreve e fica só absorvendo, porque eu vejo que esse ambiente, ele acaba gerando muita competição. Então esse foi um dos grandes erros, porque acabou me frustrando muito. Eu lembro uma vez que eu tava num estágio, que era um estágio que pra mim, assim, eu não tava muito feliz de fazer, que era o estágio de hospitalar. E como eu trabalhei durante toda a faculdade, tinham algumas atividades como impressão de materiais, coisa que eu precisava fazer fora do horário ali da faculdade, que eu acabava não conseguindo fazer. Eu não tinha impressora em casa, então eu tinha que ir num lugar imprimir, era uma função. E eu acabei não fazendo a impressão das curvas. Vocês sabem as curvas, antigamente a gente não tinha como hoje, né, que eu posso pegar o tablet ali e fazer, pegar as curvas. Eu não tinha tablet, então tinha que ser ali na mão. Inclusive a gente nem podia na época usar tablet, eu acho. Eram as curvas mesmo para os estágios. E eu lembro que tinha uma colega minha que ela ia trocar de horário comigo. Eu ia entrar no horário que ela estava estagiando e ela ia sair. E eu vi que ela estava com a pastinha toda impressa ali com as tal das curvas para eu poder usar na pediatria. E eu pedi para ela, será que você pode me emprestar? Eu te entrego amanhã, né? Ou então eu te entrego, levo na sua casa se precisar. Ela disse, não é meu, essa pasta não é minha e tal. Deu para ver que ela tentou meio que desconversar. E obviamente depois nós tivemos outros momentos juntas, né? Nos estágios eu vi que aquela pasta era dela, ela simplesmente não quis me emprestar. E aquilo me marcou muito, porque eu sempre fui essa pessoa que quis emprestar, que quis compartilhar, que quis fazer amizades. Eu acho que esse foi um erro, eu ir pra faculdade pensando que eu ia fazer amizades e tal, porque isso acabou me frustrando um pouco. É claro que eu fiz algumas amigas, inclusive sinto falta delas, mas eu lembro também da gente conversar entre nós, assim, o quanto que a faculdade era muito segmentada em grupinhos e parecia que um tava querendo, sabe, não digo prejudicar, mas ir melhor que o outro. E eu acredito que a culpa nem é dos colegas, a culpa é dessa forma de ensino que a gente tem hoje, que eu acredito que seja muito industrial, muito antiga, e ao invés de proporcionar um ambiente colaborativo, acaba proporcionando um ambiente competitivo pelas provas e tal. Então, esse foi um dos erros que eu cometi. O segundo erro que eu cometi era que eu me apegava um pouco no começo às notas. Então, eu queria tirar notas ótimas, eu estudava, ficava mal quando não ia tão bem. E eu sempre fui uma aluna, gente, nota 7, tá? Vocês me veem aqui hoje, devem pensar, ela sempre foi a melhor aluna e tal, por causa de alguns reconhecimentos que eu já tive na minha carreira. Não, tá? Eu sempre fui uma aluna ali nota 7. Até na escola eu ia um pouco melhor, porque eu acredito que a minha escola era um pouco mais fraca. Eu sempre fiz em algumas escolas que não eram muito boas, tá? Eu não tive condições de estudar nas melhores escolas particulares, então eu estudei muito tempo em escola pública. Então eu vejo que isso acabou deixando o meu ensino ali um pouco também defasado. Quando eu fui pra faculdade, que foi uma faculdade muito boa, eu acabei sofrendo bastante ali, e como eu trabalhei durante boa parte da faculdade, eu não conseguia me dedicar tanto assim. Então eu lembro que as cadeiras que eu gostava muito, né, que era, por exemplo, eu tive comportamento alimentar, cadeiras como fisiologia, bioquímica nutricional, que eram cadeiras muito afins ali com que eu gostava de estudar, eu ia muito bem. Mas aí quando tinha lá uma anatomia que eu já não gostava, quando tinha também algumas bromatologia, algumas cadeiras assim, eu ia muito mal, que eram cadeiras do começo da faculdade, eu ficava mal, e chorava, e me desgastava, e sentia dor de barriga na hora de apresentar o trabalho de algumas cadeiras que não tinha absolutamente nada com o que eu queria fazer, como bromatologia. E eu vejo que isso foi um gasto de energia, porque no final do dia isso não faz diferença alguma. O que vai importar é aquela sua média final que você vai ter lá na faculdade. É claro que a gente quer ir bem, né, gente? Mas você tirar só 10 durante a faculdade toda e ficar com uma crise de ansiedade, como uma colega minha
uma vez comentou que ela era tão aficionada nisso que ela desenvolveu crise de ansiedade por causa das provas que ela fazia. Ela tirou tudo 10 e hoje em dia ela nem tá na clínica, gente, pra vocês terem uma ideia que era um sonho dela, ela acabou indo pra outra área. Porque o 10 não é o 10 que vai te fazer ser uma ótima nutricionista. Então eu vejo que esse erro de ficar muito preocupada com as notas também foi algo que eu não teria cometido hoje. Eu focaria lá em continuar focando ali no 7, claro que daí 8, 9 nas cadeiras que eu gosto, que eu tenho mais afinidade, mas esse não é o mais importante. Eu considero o mais importante da faculdade você desenvolver a habilidade de se comunicar para auxiliar o seu paciente. Eu tive 6 estágios na faculdade, tá, gente? Isso foi muito bom, me deu um repertório muito grande, mas se você não tiver tantos estágios, tenha uma mentora, tenha alguém para te auxiliar, pratique a sua oratória, porque isso faz total diferença na clínica. Lembrando que aqui eu falo com nutricionistas que querem atender os seus pacientes. O terceiro erro que eu cometi durante a faculdade foi que eu comecei a me dar conta que eu poderia monetizar e trabalhar ali na nutrição meio que tarde, eu considero. Eu trabalhava no começo da faculdade, mas não especificamente na nutrição. E quando eu me dei conta que eu poderia, por exemplo, comercializar e-books, que eu poderia vender infoprodutos sem ser nutricionista, isso foi uma virada de chave tão grande, porque eu comecei a receber para isso, receber bem, sendo estudante e aprendendo muito já com o perfil de compra das pessoas, com o que as pessoas queriam ter em um infoproduto. Eu até disponibilizo, tá? Esse primeiro infoproduto que eu vendi, que foi um e-book, eu disponibilizo ele numa plataforma para nutricionistas, que é um NutriMaker. Lá você encontra uma série de materiais que eu uso hoje no meu consultório, inclusive e-books, e esse que eu disponibilizei lá há muito tempo, você também pode baixar, e se você quiser também disponibilizar, você pode tanto oferecer ele de forma gratuita para os seus pacientes, ou você pode cobrar ele também, se você for estudante ainda, você pode vender para o público final, lembrando que isso é educação nutricional e tá tudo certo, é só você deixar claro que você não é nutricionista, que você é estudante, inclusive deixar a sua lista de espera para quando você se formar, a pessoa buscar ser atendida por você. Se você gostaria de saber quanto que dá para ganhar sendo nutricionista, quanto que um nutricionista ganha, eu já gravei esse vídeo, eu vou deixar ele aqui para você, é só você clicar. É claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, porque essa é a forma que você me fala que você gosta desse tipo de conteúdo e eu vou continuar aqui nos intervalos das consultas produzindo conteúdo para você. Lembrando que os temas são sempre sugeridos por você aqui ou lá no Instagram, Nutri de Alto Valor, nas caixinhas que eu coloco, me acompanha por lá também. E a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau!